Saudações a todos, vamos iniciar aqui mais um estudo, né? Quebrando os paradigmas da fé. E logo na capa você observa aqui, por exemplo, aqui Jesus, né? Moisés e Elias, os discípulos, aquela passagem da transfiguração, né? E por assim dizer, né? Este estudo, ele vai ser dividido em três ou quatro partes, tá bom? A primeira, nós vamos pegar a definição da palavra. E neste estudo, nós vamos pegar duas referências do livro Torá, o livro de Devarim e o livro de Vaikra. Eu vou colocar aqui escrito digitado, não vai ser por foto, ok? Depois de sabermos o que o livro Torá diz sobre necromancia, trocar ideia com os mortos, né? Nós vamos observar também justamente a opinião dos pastores da Assembleia de Deus, né, sobre essa passagem do livro de Mateus, né, da transfiguração. E aí sim você vai ter as duas opiniões, a do Eterno, né, e a dos pastores da Assembleia de Deus. Aí você vai poder fazer um balanço se os pastores da Assembleia de Deus são mentirosos, falam a verdade, enfim, e aquilo que o Eterno diz. Então, se aquilo que os pastores dizem não estiver enquadrado naquilo que o Eterno encara como necromancia, então os pastores estão mentindo, né, na cara dura. Então, a gente vai colocar as duas opiniões da balança, correto? O ponto de vista do Eterno sobre a necromancia e vamos colocar também na balança a opinião da equipe de pastores da Assembleia de Deus sobre essa passagem. Você vai ver que os pastores são malandros, gostam de pincelar textos, desonestidade intelectual, muita malandragem, muito certinho, ok, gente? Só para quebrar os paradigmas, correto? Para que quando você quiser saber de alguma coisa, você vá direto ao Eterno. Se você não tiver uma Torá, procure uma Torá, entendeu? Estude e não seja mais enganados por esses sem vergonha safados da liderança religiosa, ok? Mas antes de nós começarmos o estudo, né? Eu lhe convido a você se inscrever-se no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Bora pro estudo? Se prepare. E vamos lá começar nossa investigação, nosso estudo, e você vai compreender o porquê que Jesus gostava de fazer tudo às escondidas, durante a noite, no meio do mato, né, fazendo as suas vigílias, né? Você vai entender, tudo vai fazer sentido agora, né? Necromancia, do necro, do grego clássico, necros, morte, né? E mancia de manteia, adivinhação, é uma prática de magia envolvendo uma suposta arte de comunicação com o morto, quer por evocação do seu espírito, como aparições, visões ou erguendo-os corporalmente, com a finalidade de adivinhação, transmitir os meios para prever eventos futuros, descobrir conhecimento oculto, trazer alguém de volta dos mortos ou usar os mortos como uma arma. Segundo a Encyclopedia of Religion, limitada à prática de conjuração mágica dos mortos, a necromancia não inclui a comunicação por meio de médiuns, como no espiritismo ou no espiritualismo, né? Nem inclui encontros com almas dos mortos durante as viagens espirituais dos xamãs, aparições de fantasmas ou comunicações em sonhos, como possíveis exceções daqueles que sonhos resultantes de incubação. Existem também várias referências a necromantes chamados de conjuradores de ossos entre os judeus do período helenístico posterior. Na Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 ao 12, adverte explicitamente os israelitas contra o envolvimento na prática cananeia de adivinhação dos mortos. Aí tem um texto aí, né, que eu vou ler já para vocês no Torá, correto? Vamos pular essa parte aqui, o Levítico também.
No Sanhedrin 65b do Talmud babilônico está escrito: nossos rabis ensinaram. Baal-Ob denota ambos aqueles que conjura os mortos por meio de encantos e aquele que consulta uma caveira, e o rabino Bertenura do século XV diz, embora em um comentário da Mishnah, ele toma uma caveira de uma pessoa morta após a carne ter se decomposto e oferece incenso a ela e pergunta-lhe sobre o futuro, e ela, a caveira, responde: apesar da proibição judaica de consultar invocadores, algumas vertentes do judaísmo posteriormente interpretam que, desde que a comunicação com o médium não resulte em adoração aos mortos e não incorra em idolatria, mas seja em nomes santos de Deus, ela pode ser permitida, como o rabino Kiplan Spitz indica sobre a realização desse contato a partir de 1600. Quer dizer, deve ser as vertentes judaicas, por assim dizer, né? Porque judaísmo ortodoxo aqui proíbe, né, cara? Isso aqui é o Eterno que proíbe, né? Então, os judaísmos que permite a necromancia não é judaísmo, tá, gente? Várias correntes do judaísmo permitem invocar os espíritos dos falecidos ou o uso de médiuns. A proibição bíblica contra a necromancia se limita a invocar os mortos com um ato de religioso idólatra, conjurar os mortos por meio de uso de técnicas místicas judaicas aceitáveis, como recombinações das letras do nome de Deus, é visto como um ato sagrado. A tradição judaica também desencoraja o uso de médiuns para prever o futuro, pois fazer isto contradiz os princípios judaicos básicos de livre-arbítrio e responsabilidade individual pelo futuro. Alguns escritores cristãos mais tarde rejeitaram a ideia de que os humanos poderiam trazer de volta os espíritos dos mortos e interpretar essas sombras como demônios disfarçados, combinando assim a necromancia com a invocação de demônios. Cesário de Arles implora ao seu público que não dê valor a nenhum demônio ou deus além do Deus cristão, mesmo que a operação de feitiços pareça trazer benefícios. Ela afirma que os demônios só agem com a permissão divina e são permitidos por Deus para testar os cristãos. Cesário não condena o homem aqui, ele apenas afirma que a arte da necromancia existe, embora seja proibida pela Bíblia, né? Então aqui você percebeu aqui claramente, né? Perceberam claramente que a Torá, ela proíbe, abomina essa prática, mas existe alguns tipos de judaísmos rebeldes, né? Judeus rebeldes que adotam a prática, enfim, né? O cristianismo adotou também, depois assim, comentário vai, comentário vem, né? Mas não me interessa aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. O que importa realmente é o que o Eterno diz, pronto, acabou e ponto final, passa a régua, passa o lápis e passa a régua, certo? Agora vamos pegar aqui o Torá, vamos fazer a leitura, depois vamos pegar aquilo que os pastores dizem sobre o texto. Bem, eu copiei essa passagem igualzinho como está no meu Torá, né? Vamos à leitura. Adivinhação versus profecias. Devarim, capítulo 18, verso 9 ao 12. Como eu te disse, quando entrares na terra que teu Deus te dá, não estudarás as abominações daquelas nações para agir do mesmo modo. Porém, deverás examinar seus ritos idólatras, a fim de constatar cabalmente quão depravados eles são e de ensinar aos teus filhos que não imitem essas práticas. Entendeu? Então, até aqui, o Eterno permite que o Israel, que os judeus, né, examinem, estudem os seus rituais idólatras para que eles constatem por si mesmos e cheguem à conclusão que as práticas de Canaã são depravadas, né? Especificamente, não haverá em teu meio que passe seu filho ou sua filha pelo fogo, sendo essa prática central do culto a Moloque, nem que consulte alguns desses pressagiadores. Adivinham com bastão, adivinham com tempo auspiciosos, ilusionistas, adivinham que interprete agouros,
feiticeiro, adivinho com cobra ou escorpião, adivinho que fale de sua axila sustentada nela por um cadáver humano, adivinhos que fale de sua boca pondo nela um osso de um animal chamado Iadua. Eu, pessoalmente, não encontrei no Google esse animal Iadua, né? Quem souber aí, coloca nos comentários um link aí que eu também quero conhecer que animal é esse aí, né? Ou adivinhos que se comunique com os mortos, seja apoiado a um cadáver humano sobre seu órgão reprodutor, seja consultando uma caveira. Aqui que esses métodos, ainda que esses métodos de adivinhação possam ser eficazes, não recorrerá ao seu uso, porque todo aquele que faz qualquer uma dessas abominações dos teus está expulsando os os atuais ocupantes da terra de Israel, que as praticam diante de ti. Aí temos a passagem de Levítico, punição por adivinhação. Vai criar Levítico capítulo 20, verso 27. Aprendeste que o adivinho que falar de sua axila sustentando nela um cadáver ou falar de sua boca pondo nela osso de um animal chamado Iadua, será punido com excisão se não houver sido devidamente advertido e visto no ato. Então você vai entender o porquê que o Xuxua fazia as coisas durante a noite, no meio do mato escondido, só para os discípulos ver, né? Porque se ele fosse pego, ele ia ser morto, né? Contudo, se estiver claro para o tribunal, porque os transgressores foram devidamente advertidos e vistos no ato, quer dizer, flagrados, que um homem ou mulher são adivinhos que falam da axila sustentando nela um cadáver, ou adivinhos que falam de sua boca, pondo nela um osso de um animal chamado Iadua, os transgressores serão mortos por determinação do tribunal, por apedrejamento até a morte. A culpa pelo derramamento de seu sangue é deles mesmos. Quem o executar não será culpado por suporte. Por sua morte, deve ser isso. Eu acho que eu escrevi errado. Se cometerem esse pecado sem intenção, eles farão uma oferenda de pecado comum, como todos os que, sem intenção, cometeram um pecado punível, em excisão de cometido intencionalmente e sem o devido aviso e testemunhas. Aí vamos ler aqui o Deuteronômio 17:7. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Deste modo eliminarás o mal no meio de ti. O quê? Contudo, é preciso que haja pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. Entendeu? Então aqui é a punição no caso, né? O idólatra é condenado à morte. Ok? Leia todo o contexto para você obter mais detalhes. Agora nós vamos pegar aqui a suposta passagem bíblica, correto? Numa Bíblia cristã, e a suposta interpretação dos pastores, correto? Como eles passam o pano na situação. Então percebeu-se até aí o livro de Levítico, do Devarim, né, o Deuteronômio, e que supostamente o Xuxua com Machixe, para eles fazerem essas depravações, cometerem esses pecados, para quem não diz que Jesus não tem pecado, aí ó, a necromancia. Ele faz essas práticas de noite, no meio do mato, nas suas vigílias, longe de olhos, sem testemunhas, para apedrejarem e acusarem ele, né? Então pegar esses detalhes também. E agora vamos começar a nossa leitura referente à necromancia, né, que Jesus praticava durante a noite, no meio do mato, na floresta, escondidinho para não ser pego em flagrante, né? Diz o texto seguinte: Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 12. Adivinhação versus profecia. Como eu te disse, quando entrares na terra que teu Deus te dá, não estudarás as abominações daquelas nações para agir do mesmo modo. Porém, deverás examinar seus ritos idólatras. Então, tá vendo aqui? É diferente. É para não estudar, mas apenas para examinar, investigar, né?
a fim de constatar cabalmente quão depravados eles são e de ensinar a teus filhos que não imitem essas práticas. Especificamente, não haverá em teu meio que passe seu filho ou sua filha pelo fogo, sendo essa prática central do culto a Moleque, nem quem consulte algum desses pressagiadores, adivinhos com bastão, adivinhos em tempos auspiciosos, ilusionistas, adivinhos que interprete agouros, feiticeiro adivinho com cobra de escorpião, adivinhos que falem de sua axila sustentado nela um escorpião, um cadáver humano, adivinhos que falem de sua boca, pondo nela um osso de um animal chamado Iádua. Que animal será esse, gente? Se você achar animal aí, coloca nos comentários, por gentileza, e coloque o link. Eu quero saber que animal que é esse aqui, Iádua. Ou adivinhos que se comunique com os mortos, seja apoiando um cadáver humano, seja colocando sobre o seu órgão reprodutor, seja consultando uma caveira. Ainda que esses métodos de adivinhação possam ser eficazes, não recorrerá ao seu uso, porque todo aquele que faz qualquer uma destas coisas, abominações dos teus está expulsando os atuais ocupantes da terra de Israel, que as praticam diante de ti. Aí temos um texto que punição por adivinhação, né? Então isso era um medo que o Xuxua tinha de ser pego, né? Por severa, a penalidade era severa, né? Então por isso que Xuxua fazia as coisas no escuro, à noite, no meio do mato, sem ser visto por ninguém. Então ele tinha o prazer de quebrar a Torá, né? De cometer as abominações que o Eterno proibia, né? Você vai perceber aí, ó. Vaikra, capítulo 20, verso 27. Aprendeste que o adivinho que falar de sua axila sustentando nela um cadáver, ou falar de sua boca pondo nela um osso de um animal chamado Iádua, será punido com excisão, se não houver sido devidamente advertido e visto no ato. Então o que o Xuxua não queria era ser flagrado. Então o maior problema aqui é o Xuxua ser flagrado. Então, para ele não ser flagrado, ele fazia suas vigílias no meio do mato, né, junto com os discípulos, nas altas madrugadas, né, porque ele não queria ser flagrado no ato, né, senão ele ia receber a suposta punição por isso. Contudo, se estiver claro para o tribunal, porque os transgressores foram devidamente advertidos e vistos no ato, que um homem ou mulher são adivinhos que falam da axila sustentando nela um cadáver, ou adivinhos que falam de sua boca pondo nela osso de animal chamado Iádua. Os transgressores serão mortos por determinação e do tribunal, por apedrejamento até a morte. Então Xuxua tinha medo disso, né, de ser apedrejado até a morte. Não por usar este animal, Iádua, o osso animal, etc. Mas é por necromancia mesmo, adivinhação. A culpa pelo derramamento de seu sangue é deles mesmos. Quem os executar não será culpado por sua morte. Se cometerem esse pecado sem intenção, eles farão uma oferenda do pecado comum, como todos os que, sem intenção, cometerem um pecado punível, com exceção, se cometido intencionalmente e sem o devido aviso de testemunhas. Temos também um texto de Devarim, capítulo 17, verso 7, né? O estilo de morte de apedrejamento. A morte por apedrejamento será infligida como se segue. A mão das testemunhas será a primeira sobre o culpado para matá-lo, né? Uma testemunha o empurrará de um local elevado que tenha o dobro de sua altura dele. Se a queda não o matar, a segunda testemunha pode atirar uma pedra pesada contra o seu peito. Se isso também não o matar, só depois a mão coletiva de todo o povo o apedrejará até a morte, né?
Quer dizer, se o corpo dele for muito resistente à pedra pesada que se jogaria assim em cima do peito dele, aí todo mundo poderia apedrejar ele, né? Seu corpo então será pendurado em um poste por pouco tempo. Aí, ó, poste, pendurado, né? Não é cruz, como a gente observa nos filmes, né? Mas é o pendurado, né? No caso, o Xoxua foi pendurado. Retirado de lá antes do anoitecer e sepultado. Os parentes do criminoso não farão a refeição ritual de consolo e o tribunal sentenciador não comerá absolutamente nada no dia da execução. Essas regras se aplicam quando qualquer forma de pena de capital é infligida. Então você percebe aí como que é feito aí a pena, né, por praticar necromancia, conversar com os mortos, né, e outras formas de ritual de paganismo, adivinhação versus profecia, né? Vamos pegar aqui agora no Novo Testamento justamente aquela passagem onde o Xoxua lá chama lá Moisés e Elias e aparece lá aquela passagem chamada Monte da Transfiguração. E vocês vão observar que os pastores da Assembleia de Deus, como a maior parte das igrejas evangélicas, eles culpam, né, essa ideia para o espiritismo kardecista. Entendeu? Eles não admitem que Xoxua realmente praticou necromancia por chamar morto, né? Sendo que o Eterno proíbe essas coisas, é uma prática pagã, abominável, e mesmo assim Xoxua fez e os pastores aprovam. Só que eles não querem aplicar para si porque o gosto de remédio é muito forte, eles querem aplicar para os outros. Aí você vai ver a desculpa esfarrapada que eles jogam. Vamos ver? Agora nós vamos fazer aqui uma leitura do livro de Mateus, capítulo 17, onde você vai notar o pecado de Xoxua. Um dos, né? Porque são vários, né? Ver os crentes falar assim, não, Xoxua não tem pecado. Você vai ver os pecados de Xoxua. E no final do vídeo, eu vou fazer um questionamento para os crentes, tá? Depois de tudo que a gente vai ler aqui. Que é justamente chamada a transfiguração de Jesus. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Quer dizer, isso devia ser lá pelas madrugadas da noite, né? Porque, de acordo com o Torá que a gente leu, não podia ser pegando um flagrante, no ato ali, entendeu? Para tomar pedrada no final, né? Eles têm que fazer as coisas na escondida. Ali se foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Xoxua. Expressando-se Pedro, disse a Jesus, Lord, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, Este é meu filho amado, a quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse, Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram, então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhe respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles.
Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Eles entenderam, tá vendo aqui, entenderam. Só que João Batista negou ser o profeta Elias, gente. Então Chuchua mentiu. A gente vai fazer um vídeo sobre esse assunto aí, quebrando os paradigmas, onde Chuchua chama João Batista de mais do que um profeta, a não ser um profeta, mas João Batista nega ser profeta, né? Bem, gente, eu ia colocar aqui a opinião dos pastores, né, da Assembleia de Deus sobre esse assunto de comunicação com os mortos, né? Só que a resposta deles é muito grande, muito extensa, ia durar uns 10 minutos de leitura e o vídeo ia ficar muito extenso. Mas, resumindo, os pastores, eles colocam a culpa principalmente no espiritismo da mesa branca kardecista, né? Lá onde eles comunicam com os entes queridos falecidos, enfim, né? Mas não... E admitem também a passagem de Deuteronômio, né? Que é a proibição de comunicação com os mortos, né? Mas eles não querem, vamos dizer assim, aplicar o assunto, né? Para si mesmo. Tipo assim, por que Jesus pode fazer, mas o Eterno proibiu? Por que na mesa branca do kardecismo pode e Jesus pode? Porque as coisas que os kardecistas fazem de invocar entes queridos não está na Bíblia, então não é de Deus, né? Mas Jesus que invoca os mortos pode. É uma incoerência tremenda, né? Vocês me compreenderam? Então tem que estar na Bíblia para os crentes acreditar, porque Jesus fala com Moisés e Elias. Então a invocação de mortos, como já vimos anteriormente, é proibida, é uma abominação. Mas quando os kardecistas lá invocam parente, faz psicografia de carta de gente querida que morreu, aí é do demônio. Mas Jesus fazendo aqui no... não, é milagroso, é divino, gente. Então perceba o nível de hipocrisia, nível hard dos crentes. Mas vamos aqui às perguntas aqui. É realmente possível que um humano se comunique com o espírito de um ente querido falecido? E claro que já vimos anteriormente que é possível, no caso Jesus, se comunicar com Moisés e Elias, mas com um ente querido falecido? Não, porque existem textos bíblicos, né, onde o tal Yeshua deveria lembrar antes de ensinar para os discípulos, né, a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, né? Vamos pegar esses textos aqui que supostamente Yeshua acabou esquecendo. Diz o seguinte, Eclesiastes 9:5, verso 6 e verso 10. Os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Também o seu amor, o seu ódio, o seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol, quer dizer, aqui na terra. Tudo que tua mão achar para fazer, faze-a com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, a sepultura, o lugar para onde vais, né? Mas por que Jesus fez? Por que Moisés e Elias apareceram para Yeshua, né? É interessante isso. Alguma coisa tem aí nas sobrelinhas, né? Meio que subliminar. Por que o Eterno condena, abomina a necromancia? Para, pelo menos, investigar, né, as suas práticas e verem por si mesmo, como a gente já leu anteriormente, né? Quão abomináveis são essas práticas, enfim. Mas por que Yeshua faz isso, aquilo que o Eterno abomina? E por que Yeshua não se lembrou desses textos? Vamos ver aqui. Eu vou fazer os crentes dar o tiro no próprio pé. Ezequiel 18:4, verso 20. A alma que pecar, ela é que morrerá. Portanto, a alma não é algo que sobrevive à morte do corpo e com os que os humanos vivos possam comunicar-se depois disso. Salmo 146, verso 4 diz assim: sai-lhe o espírito
Ele volta ao seu solo. Nesse dia perecem deveras os seus pensamentos. Quando se diz que o espírito sai do corpo, esta é meramente outra forma de dizer que a força de vida deixa de estar ativa. Assim, depois que a pessoa morre, seu espírito não existe qual ser imaterial que possa pensar e executar planos à parte do corpo. Não é algo com que os viventes possam comunicar-se após a morte da pessoa. Não indica a Bíblia que o rei Saul se comunicou com o profeta Samuel depois da morte de Samuel? Então nota-se bem claramente que depois das proibições da necromancia de comunicação com os mortos, o povo foi lá e fez o contrário, não é? Vamos observar aqui. O relato acha-se em 1 Samuel 28, 3 ao 20. Os versículos 13 e 14 de 1 Samuel 28 mostram que o próprio Saul não viu Samuel, mas apenas deduziu da descrição fornecida pela médium espírita que ela havia visto Samuel. Saul desesperadamente queria acreditar que se tratava de Samuel e assim deixou-se enganar. O versículo 3 de 1 Samuel 28 diz que Samuel estava morto e enterrado. Os textos citados debaixo do subtítulo precedente tornam claro que não havia parte alguma de Samuel que estivesse viva em outro domínio e que fosse capaz de comunicar-se com Saul. A voz que fingia ser de Samuel era de um impostor, né? Então é de grande admiração que os discípulos de Jesus, na passagem de Mateus 17, da transfiguração, deixou-se levar da mesma forma como Samuel, né? Deixou-se enganar. Bem aqui, ó. Deixou-se enganar. Da mesma forma que os supostos discípulos deixaram-se enganar no episódio da transfiguração, quando Elias e Moisés apareceram frente a frente deles, né? E isso mostra claramente que eles eram ignorantes, né, nos assuntos do Tanar, né? Então que os discípulos eram iletrados, né? Que é mais fácil você acreditar do que pensar. Porque se pensassem, eles questionariam Jesus acerca dessa passagem. Mas Jesus e aquela passagem de Saul e Samuel, ele se deixou se enganar, né? E que se tratava normalmente do impostor. A voz que fingia ser de Samuel era de um impostor. O que me garante que esse é realmente Elias e Moisés. Os discípulos não questionavam, né? Mas agora eu vou utilizar o próprio Novo Testamento contra o próprio Jesus e contra a própria a crendice, a fé dos crentes, né? Vamos ver aqui, ó. Com quem realmente se comunicam os que procuram falar com os mortos, né? Então essa pergunta vai ser dirigida também a Yeshua, né, na passagem de Mateus 17, que conversou lá com Moisés e Elias, né? Ou então que não conversou, mas que os dois apareceram. Vamos saber quem que é. Mas por que Yeshua pode, sendo que o Torá proíbe? Por que Yeshua pode, sendo o que aconteceu com Saul? Ele deixou-se se enganar, né? Vamos ver aqui. A verdade sobre a condição dos mortos é claramente expressa na Bíblia. Mas quem procurou enganar o primeiro casal humano acerca da morte? Satanás. Satanás contradisse o aviso de Deus de que a desobediência resultaria em morte. Então, por assim dizer, Jesus desobedeceu ao Eterno na questão da proibição de comunicar-se com os mortos. Então ele foi lá, chamou lá Moisés e Elias, mas Salmo, Eclesiastes fala que os mortos não sabem de nada.
Por que ele apareceu lá, né, gente? Gênesis 3:4 e Apocalipse 12:9. Com o tempo, naturalmente, tornou-se óbvio que os seres humanos realmente morrem, assim como Deus disse que se daria. Razoavelmente, pois, quem foi o responsável por inventar a ideia de que os humanos não morrem realmente, mas que alguma parte espiritual do homem sobrevive à morte do corpo? Tal fraude ajusta-se a Satanás, o diabo, a quem Jesus descreveu como o pai da mentira. Aí veja João 8:44. Veja também aqui, 2 Tessalonicenses 2:9-10. Crer que os mortos estão realmente vivos em outro domínio e que podemos comunicar-nos com eles não tem trazido proveito para a humanidade. Ao contrário, Apocalipse 18:23 diz que por meio das práticas espíritas de Babilônia, a Grande, todas as nações foram desencaminhadas. A prática espírita de falar com os mortos é realmente uma fraude que pode colocar as pessoas em contato com os demônios, anjos que se tornaram rebeldes egoístas contra Deus. E a miúde leva as pessoas a ouvir vozes indesejadas e a ser molestada por tais espíritos iníquos. Então, segundo o próprio Novo Testamento, qual a conclusão que eu posso chegar sobre a passagem de Mateus 17, da tal da transfiguração? É que quem apareceu para Jesus ali no caso não foi Moisés e Elias, mas foi o próprio Satanás e os seus agentes, né? Como assim diz lá o próprio texto. Vamos dar uma olhadinha? A única passagem que podemos concluir sobre a transfiguração é 2 Coríntios 11:14-15. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Então, segundo o próprio Novo Testamento, como ele se contradiz, né? Então, ali quem apareceu do lado de Jesus foi Satanás ou seus agentes, né? Das trevas, né? Quem garante? Se o Eterno fala que é proibido você invocar os mortos, né? E mesmo assim Yeshua foi lá e desobedeceu e invocou. Então, a única conclusão que se pode chegar ali é que é os agentes de Satanás que se manifestaram ali no monte, junto com os discípulos, correto? E é isso aí. Agora vamos colocar os textos aí referentes à consulta de mortos. E se você quiser colocar e ler o contexto todinho, é melhor ainda, tá? Vamos lá? Então tá aí os textos, gente. Leia todo o contexto, né? E se pergunte se o Eterno proibiu a consulta de mortos, assim como Saul fez, deixou-se se enganar. Assim como diz Eclesiastes que os mortos estão conscientes, os vivos não estão conscientes. Assim como diz os Salmos que eu li para vocês, né? Por que Yeshua fez isso? Sendo que o próprio Novo Testamento, 2 Coríntios, fala que Satanás se transfigura e até anjo de luz para enganar, se possivelmente, os escolhidos. E o que diz Levítico 19:31? Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porque eles vos contaminarão. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Levítico 20:27. O homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Deuteronômio 18:11. Ou que pratique encantamentos, nem que seja médio, consulte os espíritos ou invoque os mortos. Tá vendo? Por que proíbe lá? Tem tantos textos, né? Eu só coloquei alguns aqui. Por que Yeshua fez aquilo? Então, quebramos mais um paradigma aí. Notamos que Yeshua é uma pessoa desobediente ao Eterno. O Eterno diz uma coisa e Yeshua diz outra. Paradigma quebrado, com sucesso.